Nosso tema, o tema que nós iremos abordar nesta manhã, irmãos, é que até que Ele venha, até que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo volte, nós temos muitas ações, muito o que fazer. E uma das ações que nós hoje vamos abordar, vamos refletir o que diz a palavra de Deus, é que até que Ele venha, vamos fazer a obra do Senhor. Amém? Até que Ele venha, até que Jesus Cristo volte, vamos fazer a obra do Senhor. Agora, o que nós podemos fazer? O que eu e você podemos fazer de acordo com aquele chamado, o chamado que Deus tem para cada um de nós? Nosso Ministério de Louvor, dirigido hoje pela nossa irmã Elise, trouxe esse pensamento, essa reflexão, essa pergunta, essa interrogação. Qual é o chamado que Deus tem para você? E o chamado que você já entendeu, que Deus te escolheu, você tomou posse desse chamado, você se disponibilizou já para atender esse chamado? Será que nós temos compreendido qual é a vontade de Deus? Sabemos que a vontade dele é perfeita e agradável. Mas vamos entender, de acordo com as Escrituras, o que podemos e como devemos cooperar, sermos cooperadores para essa obra, até que Jesus Cristo volte. 1 Coríntios, convido a igreja a abrir suas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os dois versículos, versículos 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Após a leitura, vamos fazer uma oração. A versão que estarei lendo é a Nova Versão Internacional. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra do nosso Deus, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ou em algumas versões diz, o trabalho no Senhor não será vão. Amém? Vamos orar, irmãos? Santo Deus e bendito Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia tão maravilhoso, onde o Senhor permitiu que chegássemos até essa casa de oração para nos reunirmos com nossos irmãos, para expressarmos a nossa alegria, nossa gratidão ao Senhor através do louvor, da adoração, para também estudarmos a sua palavra, compreendermos as suas sagradas escrituras, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e exortar, e que também, ó Deus, nesse momento, mais uma vez, sejamos edificados através da tua palavra, onde que somente através do seu Santo Espírito nós conseguimos ter o discernimento correto, a compreensão daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aquilo que o Senhor ainda precisa moldar em nosso caráter, em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração. Ó Deus, que ao sairmos por estas portas, venhamos sair ainda melhores, porque é o seu Espírito que nos conduz, é o seu Espírito Santo quem nos guia, e que assim, ó Pai, venhamos compreender como podemos ser úteis ainda mais em sua obra, como cada um de nós temos o chamado que o Senhor já declarou para nossas vidas, e que precisamos, ó Deus, a cada dia, guiados pelo seu poder, nos apresentarmos, como assim disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor Deus, envia-me a fazer a tua vontade, envia-me, ó Deus, a cooperar na tua obra, e que assim, ó Deus, o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
Então, até que Jesus Cristo volte, até que Ele venha, nós temos muito o que fazer, temos muito trabalho. Mas a pergunta que vem para mim, para você essa manhã, é: onde eu posso cooperar? Na igreja local, onde eu e você hoje fazemos parte, somos membros, né? Eu observo aqui que a maioria são membros desta igreja, ou alguns talvez estejam nos visitando, e você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, desde já. Mas se você é nosso visitante e tem sentido desejo de servir ao Senhor aqui, amém? Desde já também damos essas boas-vindas, pois temos muito o que fazer. E eu relatei aqui, fiz uma lista de alguns ministérios que a nossa igreja local, ela exerce, ela tem atuado. E aqueles que eu esqueci, eu peço a ajuda do nosso pastor, dos irmãos que fazem parte da liderança, que nos lembre aí quais são as outras áreas da nossa igreja em que eu e você podemos cooperar, podemos auxiliar, pois isto faz parte da obra do Senhor. Eu tenho aqui 10 áreas da nossa igreja local em que ou elas estão carentes de cooperadores ou não tem ninguém ainda cooperando. Primeiro, zeladoria. Alguém aqui faz parte do ministério de zeladoria da igreja? Levante sua mão aí. Quem faz parte? Irmã Enedir, irmã Olímpia, mais alguém? Por enquanto, somos só nós 4, né? A minha esposa e eu também estamos auxiliando. Grupo familiar. Temos alguém que faz parte do grupo familiar? A irmã Olímpia também. Irmã Enedir. Eu e a Leia também. Pastor, né? Irmão Walter, que não está aqui, está em viagem. EBD. Nós temos o ministério da EBD. Quantos aqui são professores ou fazem parte da coordenação da escola dominical? Já temos um bom número, né? Glória a Deus por isso. Já foi aumentando, né? Ministério de música, de louvor. Quantos fazem parte aqui? Temos um bom número também. Glória a Deus por isso. Aumentou, né, pastor? Esse ministério tem aumentado o número de cooperadores. Áreas de missões. Quantos aqui fazem parte do ministério de missões da igreja? Pastor, irmã lá atrás, poucas pessoas nesse momento. Temos outros também que fazem parte, mas não estão aqui agora, né? E o ministério de missões é um ministério bem amplo, que aí você inclui a capelania, né, as visitações, e o contato direto com os nossos missionários. Então, é um ministério um pouco mais amplo. A área social da igreja. Quantos aqui fazem parte do ministério social da igreja? Acho que tem o pastor, a irmã Anita, a irmã Olímpia. A irmã Vilma faz parte também, né, irmã Vilma? Irmã Vera, desculpa, eu confundo as duas, né? A Vilma, elas andam tanto juntas que eu confundo às vezes as duas. Quem é quem, né? Mas a irmã Vera e a irmã Vilma fazem parte do ministério de ação social da igreja, que dentro desse ministério temos o bazar, temos o recebimento de doações para compartilharmos com aqueles que precisam, que necessitam, temos também a distribuição de cestas básicas. É um ministério também muito amplo e um ministério que precisa muito de ajuda, como os demais que nós já citamos aqui. Mas continuando sobre os ministérios, a lista que nós fizemos aqui, temos o Ministério de Esporte. Aqui temos o Ministério de Esporte, pastor? Ainda não, né? Mas seria interessante termos, o que os irmãos acham? Ministério de Esporte. Patinação, futebol, vôlei, basquete. A prática de esporte é necessário, né? É bom a gente cuidar do corpo, né? Mas é um ministério que está ainda em branco, ou está com vagas em aberto. Não temos ninguém atuando, obrigado, nesse ministério, que achamos interessante. Tanto é que nós temos uma quadra aqui atrás, que não está sendo utilizada. Acho que só está sendo mais usado pela minha moto, que eu estou deixando a moto lá atrás. E quem mais está usando, acho que sou eu, só para guardar a moto. Mas é um ministério principalmente voltado à nossa juventude, nossos adolescentes. Na quarta-feira passada, nós conhecemos o Vinícius, que é o neto da nossa irmã Kátia. Inclusive, ele é atleta, né? Ele representa aí o clube aqui da cidade, na modalidade de vôlei. E até já lancei o convite para ele estar conosco e, quem sabe, nos auxiliar nesse ministério de esporte.
Mas é um ministério que está ainda em branco aí, ou seja, não temos ninguém atuando. E quem sabe, através dessa reflexão de hoje, Deus possa levantar pessoas para nos auxiliar nesses ministérios. Todos os ministérios que nós estamos falando aqui precisam de ajuda, irmãos. E faz parte da obra do Senhor. Ministério de som e imagem. Quantos aqui atuam no ministério de som e imagem? Temos o irmão Elisberto lá em cima. Somente, né? Aqui embaixo não tem ninguém atuando no ministério de som e imagem. O Marlon está lá em cima, né? O Sérgio Marlon, nosso filho. Mas é um ministério também que precisa de ajuda. As pessoas que estão, né, se virando ali para tentar dar esse suporte à igreja. Ministério infantil. Quantos fazem parte do ministério infantil aqui, irmãos? Irmã Viviane, irmã Vilma. Temos 1, 2, 3 pessoas, né? Irmã Luciana, é isso? Luciana, né? Irmã lá atrás? Eliana, desculpa, irmã, eu confundo Luciana com Eliana. Irmã Eliana faz parte. Então, são 3 pessoas. A irmã Leia também faz parte do Ministério Infantil, né? O Ministério Infantil é aquele que nós temos aos domingos à noite, é um deles, né? Tem a irmã Gabriela, até a irmã Jesuíta, né? Jesusita? Ah, Jesusita. Quase jesuíta, né, irmão? Quase acerta. Irmã Jesusita. Então, temos um ministério infantil que também ele é de suma importância para a nossa igreja, mas temos um número reduzido aí de pessoas que estão cooperando. E glória a Deus que temos ainda esse número de pessoas, né? E aí temos o Ministério de Português para Estrangeiros, que é uma atividade social, entendemos, mas não deixa de ser um ministério da igreja, onde precisamos de pessoas voluntárias para atuar, para auxiliar. Então, eu listei aqui 10. O pastor tem mais algum ministério que gostaria de citar, pastor? Muito bem. Ministério de Intercessão, onde nós temos a irmã Anitta fazendo parte da liderança. Quantos fazem parte desse Ministério de Intercessão? Irmã Vilma, de novo. Irmã Vera está quase em todos, né, irmã? Irmã Vera, irmã Anitta, por enquanto somente daqui. O pastor faz parte, né? Mais alguém? Mais um ministério, pastor? Ministério de Recepção. Quantos fazem parte do Ministério de Recepção aqui, irmãos? Só o grilo. Só o grilo. Não tem ninguém aqui no momento, né? Alguns participam, inclusive o irmão Paulo com a irmã Ana fazem parte do Ministério, né, de Recepção. Não estão aqui agora. Mas são poucas pessoas. O irmão Walter também tem nos auxiliado. Uma vez ou outra nós temos tentado ajudar nesse ministério. Mas é um ministério também carente. Qual o próximo, pastor? Ministério de Comunicação. Em redes sociais, é isso? Comunicação em redes sociais, é isso? A irmã Ana Elise faz parte. É sua auxiliar. Então temos 2 pessoas aí fazendo parte do Ministério de Comunicação, é isso? Social. Mais alguma, irmã Olímpia? Estava comentando ali? Amém, glória a Deus. Olha aí, já estão começando a aparecer os candidatos, né? Os cooperadores. E pastor, mais algum, pastor? Ministério de Juventude. Um ministério também de suma importância para a igreja. Quantas pessoas fazem parte? Ministério de Juventude. Também só o grilo, por enquanto. Não. Ah, sim, aqui nesse momento não, mas temos o Augusto, né, temos a sua esposa, temos o Lucas, a Bruna, o Lucas, a Micaela, né, que fazem parte. Só acho que os 2 casais, por enquanto, né, que estão atuando aí com os jovens. E é um ministério que precisa muito de ajuda. Mais um, pastor? Ministério de Mulheres, né, ou a Sociedade Feminina, né, conhecido também. Quantos aqui fazem parte? A Andressa, eu sei que a irmã Andressa faz parte, ela faz parte da coordenação da liderança. Temos ali atrás também a irmã Eliana, a irmã Enedi. Mais alguém? A irmã Leia, né, nos bastidores. Mas, só dos que o pastor citou, já incluiríamos mais 4 aqui. Tem mais ainda, pastor? Ministério Pastoral. Quantos fazem parte do Ministério Pastoral? Acho que temos o pastor, né, pastor? Só o pastor. Pelo menos temos o pastor, né? Temos o pastor no Ministério Pastoral.
Irmão, se nós formos citar a lista, vai ser bem maior, né? Eu citei 10, o pastor já colocou mais 6, então no mínimo aí entre 16 a 20 ministérios, fora os que não estamos lembrando. E tudo isso faz parte da obra do Senhor, irmãos. Mas tem mais um, irmão? Ah, muito importante. A irmã Anita citou aí o Ministério de Famílias. É um ministério importante, sim ou não? Sim? É importante esse ministério? É necessário? Sim, né? Com certeza. Sem dúvida alguma, né? É um ministério de suma importância para nós como igreja. Ministério da Família. Inclusive, esse ano nós não tivemos encontro da família ainda, né? Vamos ter de acordo com o nosso calendário. Só que precisamos de pessoas para auxiliar, não é isso, pastor? Então, todos esses ministérios, irmão, que nós estamos citando aqui, é para nós pensarmos em qual desse ministério eu me encaixo. Em qual desse ministério eu sinto chamado. Em qual desse ministério eu posso ser um cooperador. Eu posso auxiliar. Ah, eu preciso ter formação, preciso ter graduação, pós-graduação, doutorado. Não. Você e eu só precisamos ter um coração voluntário, um coração disponível, um coração que ama servir a Deus, um coração que ama fazer a vontade do Senhor. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos que isso foi uma mensagem, dirigida para a igreja em Corinto. E se aplica também para todos nós hoje. Amém, irmãos? Essa mensagem é dirigida para todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, da igreja que está espalhada no mundo todo, mas a começar pela nossa igreja local aqui também, podemos refletir quantos ministérios fazem parte da obra do Senhor e que têm as suas carências. Eu observei aqui que existem pessoas que levantaram a mão em quase todos os ministérios. As mesmas pessoas, às vezes, estão atuando em mais de um ministério. Mas quantas pessoas nós temos em nossa igreja? Quantos membros nós temos? E sabe como surgiu esse tema dessa mensagem? Em uma conversa com a nossa irmã Vilma. O pastor lembra, né, pastor? Nós estávamos aqui, depois do culto de oração, a irmã estava precisando de ajuda, uma parte ali social que ela também representa, e ela disse: irmãos, nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar. Precisamos de pessoas para nos auxiliar nesses trabalhos sociais da igreja. E geralmente são as mesmas pessoas hoje. Isso se torna cansativo, se torna desgastante. E por que não dividir esse fardo? Por que não dividimos essas atividades? Lá em casa, nós costumamos dizer que cada um vai fazer alguma coisa, pelo menos no domingo, né? Como no domingo está todo mundo em casa, cada um vai fazer alguma coisa. Como a minha especialidade não é culinária, eu já deixo para minha esposa, né? Até porque das outras vezes que eu tentei não deu certo, saiu queimado o arroz, até a água queimou quase, né? Então, por aí os irmãos tiram que não é o meu talento culinária. Então, mas eu digo, olha, deixa a louça comigo, a louça do almoço é comigo. Então, cada um vai fazer um pouquinho, um faz o arroz, que não sou eu, o outro faz o prato principal, o outro lava. E aí, quando nós dividimos as atividades em casa, se torna mais leve. Porque antes, era só a minha esposa que fazia. E ela tinha o costume de fazer tudo sozinha. Não é verdade? E ela está aqui, né? E está gravado. Então, não tem nem como contestar, né? Mas aí, conversando, disse: amor, vamos dividir. Porque ela ficava estressada. E quando ela ficava estressada, afetava a mim. Então, estrategicamente, eu pensei: bom, vamos dividir esse fardo. Porque aí, lá na frente, se ela estiver sorrindo, eu vou sorrir também. Não é verdade? Não é assim em casa? Se a nossa esposa está contente, né, irmão Cleverton? Nós estaremos contentes também. Amém, né, irmão? Então, isso é estratégia que nós podemos realizar. E está dando certo, minha amada? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, assim também, irmãos, é na nossa igreja local. Na casa do Senhor aqui, onde nós servimos a Deus, né? Nesta casa de oração. Não sei se eu falei
falei demais, os irmãos tiveram que diminuir ou desligar o volume. Estão me ouvindo aí, irmãos? Estão me ouvindo? Eu que não consegui ter retorno. Se os irmãos estão ouvindo, tudo bem. Então, assim é na casa do Senhor, irmãos. Quantas atividades, quantos ministérios nós temos, e que se nós dividirmos, cada um fazendo um pouquinho, não vai pesar para ninguém, e Deus vai ser glorificado, porque a sua casa, a sua obra está sendo bem cuidada. Amém, irmãos? A obra do Senhor, ela nunca vai parar. Sempre Deus vai levantar pessoas para fazê-la. Então, quantos ministérios nós temos em nossa igreja local? Essa é a primeira pergunta, que nós já respondemos algumas aqui. Você faz parte de algum ministério? Alguns já levantaram suas mãos. Como tem sido a sua atuação no ministério que o Senhor colocou em suas mãos? Você tem sido bem atuante? Você sente que você tem dado o seu melhor? Mesmo que seja para varrer, para bater um tapete, para tocar um instrumento, seja qual for a atividade, para dar aula para as crianças, para dar aula na classe de adultos, de jovens. Será que algum dentre esses ministérios que nós falamos aqui, que listamos quase 20 ministérios, que nós como igreja local temos, dentre esses ministérios, temos alguns que estão com falta de pessoas para auxiliarem? Irmã Vera, no ministério que você atuou, você precisa de ajuda? Muito, né? Irmã Nelise, no ministério de música, precisamos de ajuda? Sempre, né? Toda ajuda é bem-vinda. Pastor, no ministério pastoral, só precisa de ajuda? E muita. Acho que quem estava mais ansioso para fazer as perguntas e responder. Então, irmãos, todos os ministérios precisam de ajuda. A pergunta é, onde eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? E, mais importante, eu quero ajudar? Eu sinto esse desejo de ajudar? Quem sabe hoje você vai sair daqui com esse entendimento. Não das minhas palavras, mas da palavra de Deus. Amém? Vejamos algumas razões para nos mantermos firmes na obra do Senhor. Você que faz parte hoje do ministério, continue perseverando. E você que ainda não faz parte, o que te impede de fazer? Por que não começar hoje? Todos esses ministérios que eu citei aqui para os irmãos, dentre eles inclusive o que nós vemos que está em aberto, que eu pensei que é de esporte, conversando com o nosso irmão Marcelo Lubian, foi quando surgiu a ideia de pensarmos em desenvolver esse ministério de esporte. É um ministério que está em aberto. Eu não sou a pessoa certa para cuidar dele, porque o esporte que eu pratico é um esporte não tão conhecido, não tão praticado, mas eu apenas pratico para cuidar do corpo, né? Da saúde. Mas eu não tenho essa vocação de liderar um ministério de esporte. Mas quem sabe entre nós aqui temos pessoas que tenham esse chamado, que tenham esse dom, que tenham esse talento, essa visão. E que, é claro, todos esses ministérios precisamos de auxiliares, precisamos de pessoas para dirigi-los, para liderá-los, mas precisamos de pessoas para apoiá-los também. Amém, irmãos? Então, 4 razões aqui, eu vou ser bem breve, né, por causa do nosso tempo. A primeira razão pela qual nós devemos nos manter firmes na obra do Senhor. Precisamos ser firmes e constantes, porque somos uma equipe na obra do Senhor. Olha o que diz em Salmos, capítulo 133, que é uma leitura bem conhecida, os irmãos já sabem até de cor. Salmos 133, versículo 1. Os irmãos podem colocar na tela aí, por favor. E os irmãos do som, acredito que hoje Deus vai levantar pessoas para ajudar nesse ministério, amém? Deus vai levantar pessoas para ajudar nos outros ministérios que nós vemos a necessidade. Nós cremos em nome de Cristo Jesus. Salmos 133, versículo 1. Salmos 133. Vamos ler todos juntos? Essa é uma versão NVI. Podemos ler todo mundo junto, irmãos? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amém? Como é bom. Isso é Deus falando em sua palavra. Como é bom. Como é agradável.
quando nós, irmãos em Cristo, vivemos em união. E essa união não é somente para um café da manhã, não é somente para um culto ao Senhor, não é somente para um momento social, é exatamente nessa situação agora. A nossa união, precisamos estar unidos para atender a obra do Senhor, para atender as necessidades que tem na igreja local, onde nós estamos servindo ao nosso Deus. Então precisamos, irmãos, em união, em unidade, em Cristo Jesus, juntos cooperarmos com a obra do Senhor. Ontem, nós nem estávamos com o propósito de vir auxiliar na zeladoria da igreja. Mas quando soubemos que estava apenas a irmã Fabiana, sozinha, nós nos sentimos, a necessidade de estar aqui com ela. Porque cada um tem os seus afazeres. Mas como Deus age de maneira extraordinária, a irmã não está aqui hoje presencial, mas ela pode estar acompanhando online. A irmã não estava se sentindo muito bem. E depois entendemos que nós não viemos aqui só para fazer uma limpeza, só para ajudar em uma limpeza, o cuidado com a casa do Senhor, com o templo, mas para fazer companhia à nossa irmã, que estava passando por um momento difícil. E ali começamos a conversar, começamos a louvar a Deus, e ela saiu daqui sorrindo para a glória de Deus. Então, às vezes, irmãos, numa dessas atividades, em um desses ministérios, nós nos encontramos com nossos irmãos e também é uma oportunidade de nos edificarmos juntos, amém? De nós estarmos juntos ali, porque onde estiverem 2 ou 3 em nome do Senhor, ali estará o nosso Senhor, através do seu Santo Espírito. Então, dessa maneira, compreendemos que quando exercitamos a obra do Senhor, quando cooperamos na obra do Senhor, estamos também sendo alimentados espiritualmente, estamos sendo edificados espiritualmente. E como é bom, irmãos, nós vivemos em unidade, porque o Senhor assim se agrada. Em 2 Timóteo também, nos fala a respeito dessa razão, porque trabalhamos como uma família em Cristo Jesus, como povo de Deus, e que devemos manter essa unidade, esse sentimento de união. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 26, nos diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias, tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, pois que os prisionou para fazerem a sua vontade. Então, irmãos, nós entendemos a importância que é vivermos em unidade de fé, não deixarmos com que as nossas diferenças sejam maiores do que a nossa comunhão para com Deus e com os irmãos em Cristo. Porque muitas vezes, quando nós estamos juntos fazendo uma atividade, poderá ser que um pensamento, uma ideia,
uma sugestão, não seja a sugestão que se encaixe com a que você teria. E não é por isso que você vai criar uma intriga, uma discórdia, uma desavença, porque tais ações, tais atitudes, como nos fala a palavra do Senhor, isso não vem de Deus. Isso são ações malignas. Então nós temos que ser vigilantes também. Quando nós estamos trabalhando em equipe, estamos trabalhando como um corpo de Cristo, temos que ser vigilantes para não cair nessas ciladas. Em Romanos capítulo 15, versículo 5, Romanos capítulo 15, versículo 5, também nos fala dessa razão pela qual temos que trabalhar, fazendo a obra do Senhor, firmes e constantes, como uma igreja unida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Ainda no versículo 6, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Uma só voz, glorifiquemos a Deus. Então, essa é a primeira razão pela qual temos que nos manter firmes na obra do Senhor, porque somos uma equipe, somos a família de Deus e feitos para seu louvor e glória. A segunda razão para que precisamos nos manter firmes na obra do Senhor é que temos que nos manter firmes e constantes com propósitos. Isaías capítulo 65, versículo 22 a 24. Isaías 65, verso 22 a 24. Nos diz assim: já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, com as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não o labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 65, verso 22 a 24, e lemos até o 25. Mas o que nós entendemos da palavra do Senhor? Propósito. Tudo o que nós viemos a fazer, irmãos, existe propósito. E o maior propósito que nós entendemos do que nós fazemos, onde nós atuamos, é glorificarmos a Deus. E o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor nos diz aqui que Ele nos tem como seu povo. No versículo 23, que nós lemos agora, não labutarão inutilmente, ou seja, tudo que nós viemos a fazer, nada vai ser inútil. Tudo existe um propósito, tudo existe uma razão, e tudo será para glorificarmos a Deus. Ainda nos fala aqui a garantia que o Senhor nos concede, quando nós nos mantemos firmes na obra do Senhor, é que nós não vamos gerar filhos para a infelicidade. Quando nós entendemos e decidimos viver na dependência do Senhor, sabemos que o Senhor abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, as nossas descendências. E temos entendido, irmãos, que isso é uma realidade em nossas vidas. Quantos de nós viemos de uma família quebrada, famílias destruídas,
onde não existia o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Eu falo por mim, né, pela minha família, os meus pais não tinham entendimento da palavra do Senhor, não me ensinaram, ainda na minha infância, não recordo, de terem me ensinado a estudar a palavra de Deus, a orar ao Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, me resgatou, e através de mim, comecei a levar essa mensagem de esperança para a minha família. Me tornei um instrumento, pela misericórdia do Senhor, para mudar a sorte da minha família. E hoje, os meus filhos, a minha esposa, o nosso lar, nós vivemos para servir ao Senhor. Nós temos ensinado isso a eles. E oramos para que eles continuem ensinando aos seus filhos na geração futura. E assim vamos entender que se cumpre a vontade do Senhor na vida do seu povo. Amém, irmãos? Porque Deus tem os seus propósitos para nós. A terceira razão é que precisamos ser firmes e constantes, porque o Senhor nos escolheu e nos capacitará. Como nós falamos, existem vários ministérios na nossa igreja, que estão, alguns com poucas pessoas atuando, outros ministérios não temos ninguém. Mas o chamado que Deus tem para mim e para você, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita. E vamos ver em João capítulo 15, o que diz a respeito dessa razão. João capítulo 15, versículos 4 e 5. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Nos diz assim, irmãos: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer, ou não podem fazer coisa alguma. Então, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, pela nossa capacidade humana seria impossível. Se nós louvamos a Deus, se nós tocamos instrumentos, nós temos esse ministério de ensino, temos o ministério com as crianças, temos o ministério social, tudo isso, irmãos, é porque nós só somos capazes se estivermos ligados ao Senhor. Ele nos dá essa condição, Ele nos dá essa capacidade, esse entendimento, essa visão daquilo que nós podemos fazer e como nós devemos fazer. Por isso que temos que nos manter ligados na videira, que é Cristo Jesus. E em Provérbios também, capítulo 14, versículo 23. Provérbios 14, 23. Nos diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Se eu só falo, mas não ajo, se eu não tomo ação, isso não vai me trazer resultado nenhum. Então eu preciso tomar atitude. Eu preciso tomar uma decisão e entender que eu fui chamado, nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Por isso, irmãos, para finalizar nossa mensagem, a reflexão de hoje, vamos ler o que diz em Hebreus capítulo 11, que nos fala que precisamos nos manter firmes e abundantes na obra do Senhor, pois Ele é galardoador. Ele já nos recompensou. Nós não precisamos esperar recompensas futuras, porque a maior recompensa que o Senhor poderia nos dar já é garantida quando nós abrimos nosso coração para aceitar a Cristo como Salvador e fazer a sua vontade, que é a salvação, a vida eterna com Deus. Amém? Esse é o maior galardão que nós temos para com Deus. Mas, ainda assim, mesmo sendo Deus tão grande e misericordioso, Ele ainda nos concede
outros galardões, outras recompensas. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? O Senhor nos recompensa, nos recompensará e já nos recompensou. Então, qual é o seu chamado? Qual é a área que você pode atuar, pode contribuir na igreja local? Seja nesta igreja que você é membro, ou na igreja onde você está fazendo parte da membresia? Qual o ministério que você entende, desses que nós citamos aqui, que você viu que você pode contribuir, você pode cooperar, que você pode auxiliar? Porque a obra do Senhor, ela não vai parar. E o Senhor levanta jovens, crianças, homens e mulheres, continua chamando, para que assim esteja com o coração voluntário, amando primeiro a Ele de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, para fazer os seus propósitos serem alcançados. E para finalizar, irmão, a conclusão é que, diante do desafio do nosso dia a dia, muitas vezes nós pensamos em desistir. Será que a irmã Vilma e a irmã Vera já não pensaram em desistir desse projeto? Que é cansativo. Tira a roupa, traz roupa, leva a roupa no bazar, né? Quantas vezes as irmãs fazem isso? É uma vez por mês, mas é cansativo. E os irmãos da capelania? Será que eles já não pensaram em desistir? Todo final de semana, está indo lá naquele meio de pessoas que colocam inclusive em risco as suas vidas, olhando humanamente, né? Será que o pastor já pensou em desistir? Será que os nossos pastores já pensaram em desistir? Porque será que não é cansativo para eles? Ministério pastoral. E o ministério de música? Será que é desafiador? Nós temos visto aí como tem sido cansativo para nossos irmãos, né, que fazem parte da liderança, com o coral Shekinah. E quando nós erramos a nota, erramos o tom, eu acho que eu não consigo cantar, eu não sei cantar, eu acho que isso não é para mim. Será que alguém já não pensou assim? Seja qual for o ministério, irmão, que eu e você temos o chamado, é o Senhor que nos capacita, amém? O que Ele espera de nós é apenas um coração disposto a fazer a sua vontade, a servi-lo. Pensamos em abandonar o que estamos fazendo, porque o resultado está demorando demais. Porque o tempo da colheita parece que nunca vai chegar. Mas sejamos firmes e constantes, porque todo o trabalho que fazemos e apresentamos ao Senhor não é vão, jamais será em vão. Amém? Vamos nos ocupar com a semeadura, cuidando para que seja em abundância, e certamente logo chegará o período da colheita. Oremos. Bendito Deus e Pai soberano, nesse momento, Senhor, queremos agradecer pela sua palavra, onde falou aos nossos corações nesta manhã o quanto é necessário nos mantermos firmes em sua obra. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós entregamos cada um desses ministérios que aqui foram citados, ministérios os quais foram criados, desenvolvidos para a tua boa obra, para a obra do Senhor. E assim, ó Deus, que o Senhor venha manter firme os que já fazem parte desses trabalhos. Que o Senhor continue, ó Deus, colocando em nossos corações cada vez mais o desejo de servi-lo ao Senhor. Não importando a circunstância, entendendo que esse trabalho jamais será em vão. Mas também oramos ao Pai por aqueles que aqui estão, ou os que estão nos ouvindo, assistindo em casa, que também o Senhor venha levantar homens, jovens, mulheres, crianças, para auxiliarem nos ministérios que ainda são necessários, que precisam de ajuda. Ó Deus, que o Senhor venha levantar esta igreja, que venhamos nos despertar para fazer a sua vontade,
para sermos, ó Deus, a diferença aonde nós estamos, nessa comunidade, nesta cidade, nesse estado, neste país. E entendendo, ó Deus, que o Senhor quem nos guiará, o Senhor quem nos conduzirá. E que assim reine a tua paz, a tua graça, o teu amor em nossos corações. Em nome de Cristo Jesus oramos e agradecemos, Pai. Amém.